A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, tem a honra de recebê-los para o webinar Implicações LGPD nas Relações de Trabalho, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Mês das Crianças. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Karen Vianney, coordenadora do Grupo de Direito do Trabalho da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da UAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Por gentileza, habilitar o microfone. Olá, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Karen Vianney, coordenadora do Grupo de Direito do Trabalho da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. E nesse evento nós vamos falar sobre as implicações da LGPD nas relações de trabalho. Ao final, todos poderão fazer perguntas e nós vamos responder todas que forem possíveis. Há outros palestrantes aqui conosco, também membros da comissão, doutora Fernanda Dutra, advogada, especialista em Direito Digital e Compliance e coautora do e-book Comentários à Lei Geral de Proteção de Dados, que foi realizado em conjunto com a Comissão de Direito Digital da OAB Jabaquara. Doutora Diana Santana, advogada e professora em Direito Digital, especialista em Compliance certificada pela Exim em Privacy and Data Protection Foundation. Nosso convidado, Dr. Luciano Malara, seja bem-vindo, advogado, Compliance Officer, certificado pela Society and Corporate Compliance and Ethics dos Estados Unidos e diretor executivo do Instituto Compliance Brasil e fundador da Missão Compliance. E a nossa presidente, doutora Patrícia Peck, que é também CEO e fundadora da Peck Advogadas e membro do Conselho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Doutora Patrícia, a palavra é sua. Muito obrigada, Karen, sejam todos bem-vindos. Parabenizo aqui a iniciativa, a sua coordenação aqui dentro da nossa comissão de promovermos um evento com uma temática extremamente importante, que é a LGPD aplicada às relações de trabalho e que acredito que vai nos trazer aqui muitas reflexões, porque é um dos eixos que nós temos visto que traz mais desafios na implementação da legislação, né? Quando nós observamos aí todas as questões relacionadas à relação das instituições públicas, privadas, no tratamento de dados pessoais, nós vimos que existe aí uma abordagem muito grande com o titular, quando ele é consumidor final, e aí aquela questão consumerista, e quando o titular é um funcionário, e aí a questão trabalhista, né? E aí muitas dúvidas que surgem nas instituições. Então, primeiro, eu queria dar o bom dia a todos os que estão aqui prestigiando essa nossa agenda, estando presidente, né, na comissão aí de privacidade e proteção de dados, que assumimos com muita alegria, e já aí agradeço toda a nossa executiva, né, o vice-presidente Marcelo Lapola, né, e aí também aqui os nossos secretários, né, tanto a Gabriela quanto o Marcelo Crespo, que vem fazendo um trabalho primoroso, que permitem aqui a realização do evento, todo o apoio da OAB, que vem sempre aqui nos dando toda essa estrutura, porque nós, quando trazemos uma nova legislação, temos muito a estudar, a aprofundar, ainda mais nós aqui, não só no âmbito jurídico, mas com o que a gente tem buscado realizar dentro da comissão, que é criar grupos multidisciplinares. Nós já vemos aí de uma longa trajetória desse direito que está se transformando, né? E a gente percebe que as novas regulamentações exigem esse trabalho conjunto do profissional jurídico com um conjunto de outras habilidades. E o próprio encarregado de dados, que é o DPO, tem se mostrado também com essa questão, né?
o como que a função, quando você tem que assumir a função de encarregado do DPO, exige, né, dependente do background que você já tenha, um olhar de quais são as somas de habilidades que você precisa para desempenhar todas as atividades previstas lá no artigo 41. Né? Então, lógico, se eu já tenho uma formação jurídica e para o compliance, tem uma lei nova, isso facilita muito, eu já posso ter um hábito de me relacionar com autoridades, mas a gente tem uma lei que fala de proteção de dados, de segurança cibernética, então um conhecimento mais técnico de cibersegurança é extremamente necessário. Tem uma legislação que diz que eu preciso disseminar cultura, tenho que gerar campanhas de conscientização, então eu tenho que responder à crise de imagem, de reputação, porque se eu tiver um incidente de violação, vou ter que agir como um canal de comunicação, um interlocutor, então esses skills também, né, relacionados à comunicação, nem sempre é o profissional do direito ou o profissional de cibersegurança que tem formação de ser porta-voz, né? De falar com imprensa, de falar com público, aí às vezes são skills que vêm na área de PR, né? De relações públicas, na área de RI, de relações com a empresa. Então a gente vai vendo assim que o quanto hoje nós temos não só às vezes que ter uma formação híbrida, multidisciplinar, como atuar com equipes multidisciplinares, às vezes criar um comitê, né, que participe em vários, e aqui para esse tema, e é isso que eu queria fazer nessa minha fala de abertura, quando a gente vai dissecar a legislação com o âmbito trabalhista, nós observamos assim, como que hoje a LGPD nos desafia de entender várias camadas. Eu tenho que entender a lei nova, que é a proteção de dados, eu tenho que entender ela no contexto de demais leis já existentes. Então, tenho que entender no contexto da legislação trabalhista, tenho que entender no setor que aquela instituição atua. Então, como que está aplicado naquele setor? Então, se aquilo já é um determinado tipo de indústria siderúrgica, que já lida com um sindicato específico, ou seja, quais são as práticas que aquele tipo de setor já realiza, se é um setor energético, se é um setor financeiro, se é um setor de varejo, se é um setor de seguro. Então, você também tem um conjunto de práticas que já são realizadas. Se é o setor educacional, que já tem muitas práticas, inclusive na parte laboral específica de relações de trabalho com o educador, né, com aquele profissional. Então, assim, são camadas que, às vezes, assim, a gente percebe, não adianta assim, eu já sei agora de proteção de dados, tirei uma certificação de proteção de dados, já estou sabendo. Não, existe quase como uma rede de tecidos, assim, jurídicos e técnicos que trazem uma complexidade e vários desafios. E, às vezes, a resposta fica assim, tem que ter consentimento ou não tem que ter consentimento? Não é tão simples assim, às vezes, as perguntas e as respostas, né? E a gente tem que aprofundar para não ser prematuro na orientação, olhar também a experiência de outros países que já têm um tempo de aplicação, mas sabemos que não dá para ficar importando, né, as interpretações, porque o Brasil também tem o seu conjunto de conhecimento jurisprudencial de como isso vai ser entendido aqui no âmbito do judiciário trabalhista brasileiro, porque é um olho no peixe, um olho no gato. A gente tem que atender à fiscalização da autoridade específica, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas temos que atender o Ministério do Trabalho, temos que atender a Justiça Trabalhista, então também não adianta, né, a gente achar que vai só atender a interpretação da NPD, porque a gente vai precisar consensuar, e ainda não saíram alguns enunciados que são extremamente necessários, e eu espero, e aí é que eu faço uma promessa pública, né, de, tendo sido indicada para o Conselho Nacional de Proteção de Dados, justamente pelo setor laboral, né, que eu consiga trazer, assim, e aí eu quero ouvir hoje aqui as dúvidas e tudo, trazer aqui uma missão de o que a gente precisa apoiar na melhoria da regulamentação para que ela acomode melhor as questões relacionadas às práticas laborais de uma sociedade que hoje também já enfrenta novas dinâmicas. A gente tem muito mais terceirização, a gente quer uma flexibilidade maior do modelo de trabalho, a gente está vivendo virtualização com home office, ou seja, como que nós vamos lidar com tudo isso? A gente está vivendo pandemia, que nos fez ter que tratar muito mais dados pessoais sensíveis, não só do colaborador, mas da sua família, do seu entorno, né?
de realidade social para poder garantir segurança, e aí não só a segurança no âmbito do trabalho, mas uma segurança social, uma questão de proteção da vida e assim por diante. Então, assim, eu não vou me alongar, eu sei que a Karen preparou aqui todo um diálogo com vocês, e estou aqui também disposta a colaborar no debate das dúvidas. Sei que vai ser uma manhã proveitosa, e acredito, sim, que nós temos que ter aqui uma percepção assim. Eu repito muito isso, é uma lei de proteção de dados, não é de proibição. É uma lei que, quando nós tivermos dúvidas, ela vem, sim, apoiar ainda mais proteção de direitos humanos, de privacidade, e que a gente entenda que, até quando eu juntar informações num processo judicial, nós vamos fazer um novo aprendizado de aplicar o princípio da minimização. É o uso mínimo necessário para cumprir com finalidades. Começar a usar mais a anonimização, né? O que eu posso mascarar, utilizar de anonimização daquilo que não precisa ser exposto. Então, essas são questões que vão gerar muita reflexão no nosso modus operandi, né? Porque eu costumo dizer que no Brasil nós somos muito exagerados. Ao invés de a gente usar o mínimo necessário, a gente acaba fazendo uso do máximo possível, do mais que precisava. E isso nos trouxe até aqui, que nós temos muitos mega vazamentos hoje, exposição demasiada dos dados das pessoas, né? E aí você para refletir assim, por quê que a gente precisa e pede tantas informações das pessoas, né? E se era para autenticar para fim de segurança, não precisava só de um documento que geraria a identificação daquela pessoa. Às vezes a gente pede mais de uma informação necessária, tá? Então, vai ser um aprendizado muito importante, gera uma mudança de cultura e, logicamente, nós temos aqui um papel de protagonismo, de liderar. Reitero que há entendimento, não só meu, como da LGPD, de que a LGPD aplica, sim, para advogados, para o setor jurídico, para escritórios de advocacia, apesar de haver aí colegas e outros que tenham entendimentos distintos, nós respeitamos qualquer opinião, né, o direito à liberdade de opinião e de expressão, mas o posicionamento, né, seja eu como presidente da comissão da OAB de São Paulo, o próprio posicionamento do presidente Caio e o posicionamento, né, da diretora Nairane, da diretora Miriam, da própria ANPD, é que, sim, a LGPD aplica para todos, mesmo que a gente tenha sigilo profissional, o médico também tem sigilo profissional, depois é só uma questão de como que isso também é garantido pela própria instituição no seu momento de fiscalização, na hora que é realizada uma fiscalização, assim como estamos sujeitos à fiscalização do Ministério do Trabalho e assim por diante, né? Então, isso não nos retiraria da obrigatoriedade de cumprimento da legislação. Então, Karen, devolvo a palavra para você, para a gente dar continuidade aqui aos trabalhos, e vou acompanhar aqui também pelo chat, né, as dúvidas dos participantes. Sejam todos muito bem-vindos, e aos demais painelistas, que eu tenho certeza que a gente vai poder enriquecer bastante aqui nossa reflexão, né, com relação à LGPD no âmbito do trabalho. Doutora Patrícia, muito obrigada. A senhora sempre uma excelente expositora e trata do tema com muita propriedade. Bom, como foi dito pela doutora Patrícia, os empregados, eles também são titulares de dados, né? Só que a LGPD, ela tem como propósito garantir aos titulares de dados o direito de controlarem as suas informações que eles geram através desses dados, né? Para que eles sejam tratados de acordo com as finalidades pelas quais eles foram coletados. E com isso, ela atribui uma série de obrigações para as empresas. Dentro dessa relação de trabalho, o controlador dos dados, ele também é o empregador, né? Então, tem uma relação diferenciada quando se trata de dados pessoais de empregados. E aí a gente tem, nessa questão, dois vieses que eu queria colocar aqui.
que é o dever do empregador de garantir a proteção dos dados dos seus empregados, aqueles dados que ele trata, né? Seja para um cumprimento de obrigação legal, seja para execução de contrato. Só que também, num outro aspecto, o empregador ele também tem o dever de proteger todos os dados dos seus clientes, enfim, e esses que são dados acessados pelos empregados, né? E ele precisa garantir que não haja uma exposição indevida, um apagamento, um vazamento dos dados acessados pelos empregados que também estão ali tratando os dados, que são tratados pela empresa, mas, enfim, têm o acesso dos seus empregados. E aí, um dado importantíssimo que eu trouxe aqui, pesquisas, elas realizadas por diversos institutos renomados, elas atestam que 85% dos incidentes de segurança da informação, eles ocorrem por um erro humano, uma ação humana. E o que isso representa? Que dentro de uma organização, o erro humano pode ser do empregado, né? Apesar do incidente ter um início digital, pode vir através de um phishing, através de uma engenharia social, mas há ali uma atuação humana que pode gerar enfim, um incidente muito maior e que pode gerar um incidente de privacidade. E aí, feita essa introdução, eu queria perguntar aqui para o doutor Luciano Malara, nosso convidado. Doutor Luciano, qual que é o papel do compliance na proteção dos dados? Olá, bom dia. Primeiro eu quero agradecer à OAB pelo convite, na pessoa da Karen, que foi gentilmente quem manteve contato comigo, quem organizou tudo. Também agradecer e parabenizar as palavras da doutora Patrícia Peck, sempre muito bom ouvi-la. Parabéns aí pela liderança no comitê. E também agradecer e parabenizar a Diana e a Fernanda por todo o apoio e coordenação aí na realização desse encontro. E a Fernanda também que indicou meu nome para participar desse agradável e importante bate-papo nessa manhã de quarta-feira, né? Indo para a pergunta que a Karen fez, qual o papel do compliance quando a gente fala de LGPD, quando a gente fala dessa nova, já não tão nova, né, demanda que surgiu e que, diferente do compliance, que não tem opção, todos precisam atender, é compulsória, e a gente tem o LGPD como, de uma forma muito simplista, e me perdoem aqueles que tiverem uma opinião um pouco distinta, mas a LGPD é mais uma área de conformidade, mais uma regulamentação a ser observada, como várias outras, e não é menosprezando, né, a lei ou as obrigações decorrentes da lei, muito pelo contrário, diria que das regulamentações aplicáveis a todas as empresas é uma das mais densas e intensas, porque os requisitos são muito extensos. Mas quando a gente olha para compliance fundamentalmente trata de integridade e de conformidade. Poderia, de uma forma não literal, traduzir compliance como integridade e conformidade. Só integridade não é uma tradução completa de compliance, porque falta conformidade, e também só conformidade não resolve. Olhando já nessa vertente português, né, compliance como conformidade e integridade, a gente vê aí sim muita interseção das bases, dos parâmetros de um programa de compliance com os programas de proteção de dados. Fundamentalmente, ambos bebem da mesma origem, que é o levantamento de riscos, a análise de riscos. A gente tem normas internacionais, seguimos a ICOSO, seguimos IAM, seguimos as próprias ISOs a respeito disso, mas ambos trabalham com diretrizes muito próximas. Identificação dos riscos, mapeamento dos riscos, mensuração dos riscos, criação dos planos de ação, criação dos documentos de suporte, criação da conscientização das pessoas, criação dos processos de controles internos. Claro que, volto a dizer, a LGPD traz uma série de obrigações, como relatórios, como mensurações específicas, né, que o compliance, de forma geral, não tem como uma exigência. Mas exatamente por ser, e aí volto a dizer, por favor, sem ser aí simplista demais, mas por termos o compliance como um guarda-chuva, um gênero, a LGPD, a anticorrupção, a antifraude, antitrust,
entre várias outras matérias, elas entram dentro desse grande chapéu que é o compliance. Então, o compliance serve como uma diretriz que nos dá norte, nos dá visibilidade de como funciona um programa de compliance, de como são os requisitos de um programa de compliance, e a gente consegue refleti-los fundamentalmente aí nos demais programas de compliance específicos para essas matérias, que é, por exemplo, um programa de proteção de dados, né? Há quem chame de sistema, há quem chame de programa, aí são algumas variações. E tudo isso, né, tanto a LGPD estaria dentro do compliance, como o compliance está dentro da governança corporativa. Quando a gente olha para isso do ponto de vista empresarial, não dá para achar que o compliance caiu do céu e está ali isolado, ou é uma dádiva divina que veio ali para iluminar o caminho. Não, faz parte de um conjunto. Olhando aí as referências da Associação Internacional de Auditores, eles apontam o compliance dentro, a conformidade, né, dentro do modelo de 3 linhas, dentro da segunda linha, que antigamente era chamada linha de defesa. E dentro do compliance a gente tem todas essas matérias que eu mencionei, a proteção de dados, anticorrupção, antifraude, antitrust, por aí vai. Combate ao assédio, combate à discriminação. Então, de uma forma macro, poderia dizer que o compliance tem uma base, uma história já um pouco mais antiga, não que a proteção de dados também não tenha, como a Patrícia, eu e muitos colegas, a gente já trabalhava com proteção de dados muito antes de se falar em LGPD, muito antes de se falar em GDPR, mas com uma vertente um pouco mais ampla, com referências internacionais. No Brasil a gente tinha poucas referências, mas agora a gente tem aí uma norma bastante robusta, então o compliance, do ponto de vista de conformidade, ficou muito mais intenso, porque eu tenho que atender todos os requisitos da norma. Do ponto de vista de integridade, eu tenho que fazer uma sensibilização, uma mudança de mentalidade dos meus colaboradores, dos meus líderes, dos meus gestores, dos meus executivos, né, dos meus conselheiros. Eu, como sócio de uma empresa, tenho que ter essa preocupação. E, ao mesmo tempo, eu, como executivo, tenho que ter a preocupação de garantir que os meus acionistas, meus sócios, os conselheiros e os colaboradores entendam também as responsabilidades. Então, é uma responsabilidade conjugada, porque todos têm que garantir a sua própria atuação e a atuação dos demais, que envolve ali, dos demais stakeholders, porque a gente envolve, inclusive, terceiros, né? Quando fala de dados, principalmente aí dados trabalhistas, é muito grande o fluxo de dados pessoais no aspecto trabalhista que circulam para terceiros. Então, quando a gente fala de stakeholders, bebendo novamente da água da governança corporativa, é importante olhar para todos aqueles que são stakeholders e garantir que todos eles entendam a relação entre a proteção de dados, o compliance e a governança corporativa. Diana, você teria uma continuidade? Olá, bom dia a todos. Bom dia, Patrícia, Fernanda, Luciano. Bom estar aqui com vocês. Aproveitando esse gancho que nós estamos falando do compliance, eu acredito que talvez uma área que realmente a gente tenha uma preocupação elevada agora com a Lei Geral de Proteção de Dados seria as investigações internas, né? Como o doutor acredita que seja um ponto de atenção, uma preocupação adicional com a entrada em vigor da LGPD quando nós falamos de investigações internas? Perfeito, é uma ótima pergunta, Diana. Essa é uma pergunta que tem vindo com bastante frequência aí nos cursos de pós-graduação que eu ministro. O pessoal tem questionado muito. Mudou o procedimento, né, as práticas em relação à investigação interna depois da LGPD? Na verdade, para quem executava uma investigação interna adequada, seguindo os preceitos internacionais e também aí as boas práticas nacionais, alinhado com a CGU, com parâmetros da FCPA, com regulamentos da CFE europeia, então não muda substancialmente, porque a investigação bem conduzida, ela tem como essência a confidencialidade, a proteção dos dados de todos os envolvidos. Então, já no cerne da investigação corporativa, a gente tem que começar olhando por esses princípios. Antes de começar a pensar no plano de investigação, começar a pensar na equipe de investigação, nas provas a serem colhidas, a gente tem que pensar, eu consigo garantir a privacidade, a proteção dos envolvidos, a confidencialidade, o sigilo? Eu consigo. Então, perfeito. Eu tenho uma maior
possibilidade de realizar uma investigação adequada. Qual que é o grande diferencial? O diferencial do que a gente via antes do que vê agora é que nós temos uma lei específica que trata do tratamento de dados, né? Inclusive, por exemplo, quando você tem um investigador que vai precisar, e no mais das vezes precisa acessar dados pessoais dos colaboradores, ele também passa a ser um ente de observação, de foco dentro do programa de proteção de dados. Então, eu tenho que preparar aquele time de proteção de investigação para que ele conheça as bases da LGPD e sempre que ele for acessar informações pessoais, e às vezes pode chegar a acessar informações sensíveis também, né, dados sensíveis, que eles saibam tratar essa informação da forma correta, adequada. E aí a gente fala de uma série de preocupações. O fluxo de dados por e-mail é algo bastante perigoso, o armazenamento desses dados é algo bastante perigoso, o relatório de investigação é algo que, no mais das vezes, tem que trazer informação dos envolvidos e pode trazer alguma informação sensível ou dado pessoal, e também é um envolvimento de terceiros, porque é comum nas investigações internas ter a contratação de suporte externo, né? Nós atuamos muito com esse tema e sempre a gente tem essa preocupação de já alinhar com o cliente esse fluxo de informações, inclusive documentando e regulamentando aí todo o tráfego e eliminação das informações após a investigação. Claro que a empresa precisa guardar essas informações e, no mais das vezes, alguns dos prestadores de serviço, seja de um e-discovery, né, empresas mais voltadas à parte de tecnologia ou à parte operacional das investigações, as consultorias e escritórios, eles podem ou não, dependendo do assunto envolvido, precisar manter aqueles dados com eles. Mas é sempre importante observar aí todos esses requisitos na hora de conduzir a investigação interna e, volto a dizer, garantir que os envolvidos conheçam as diretrizes de integridade e de conformidade da LGPD para que modulem o processo de investigação com base na lei. Agora tem que ser investigação com proteção de dados by design, né? Não tem opção. Só aproveitando a pergunta que apareceu agora, que é exatamente desse tema, nos casos de investigação interna de colaboradores, seria correto afirmar que a base legal mais adequada é o legítimo interesse? Se sim, acredita necessário elaborar o RIP antecipadamente? Relatório de impacto? Sem dúvida que o legítimo interesse é uma base para sustentar aí o acesso, mas particularmente a gente tem a Lei 12846 e o Decreto 8420, que em conjunto, olhando essas duas disciplinas, elas tratam da investigação corporativa. Então, eu posso até, estendendo aí uma leitura, justificar como determinação legal. Embora, né, o Decreto 8420 ele regulamente a Lei 12846, que é a Lei Anticorrupção, e ambos não sejam compulsórios para todas as empresas, mas nós estamos falando de uma lei e de um decreto regulamentador de lei, que tem força de lei. Então, ambos são referências legais que já impõem a realização de investigações corporativas quando se verificar um desvio de conduta. Claro que se a gente falar de empresas de capital aberto, a gente tem outras regulamentações, como, por exemplo, da CVM, que também exigem a investigação corporativa. Então, eu tenho outra legislação específica, norma específica regulatória, que me obriga a fazer investigação corporativa. Então, eu saio do legítimo interesse e posso cair, inclusive, na questão da obrigação legal. É importante também pensar que nos contratos de trabalho, hoje eu já trago, não de hoje, né, mas já de algum tempo, mas eu destaco essa questão de especificar as obrigações acessórias do contrato de trabalho, como a obrigação de colaborar com as investigações corporativas, como a obrigação do empregado indenizar caso ele produza algum prejuízo para o empregador. Isso tudo não é automático, isso tudo tem que estar no contrato. Então, eu também poderia me socorrer aí de uma base contratual do legítimo interesse e de bases legais impondo aí a realização da investigação corporativa. Eu acho esse ponto que você comentou, Luciano, importantíssimo, porque a gente também tem que ter uma visão da legislação também baseado naquilo que já foi ou o dever de casa realizado pela empresa, ou em que setor ela está, porque isso dá aquela fortaleza do regulatório específico de setor, que foi o que você acabou de comentar, né? Então, assim, a gente consegue trabalhar, às vezes, bases legais distintas por conta disso. Já vi colegas terem debates como se fosse uma prateleira.
e como se aquela base legal tivesse que ser rígida e sempre ela. Mas a gente tem que ter um olhar clínico daquele caso concreto, porque se eu estou sujeito a uma regulamentação específica, eu vou trazer obrigação legal. Se eu não estou sujeito, mas eu trabalhei clausulado específico no contrato de trabalho, eu vou trazer cumprimento de contrato de trabalho. E se eu não tiver nem a obrigação legal e nem o contrato, eu vou trazer o legítimo interesse. Né? Então, assim, a gente consegue trabalhar com isso na legislação, e isso é o olhar na hora em que você está adequando com cada um dos setores, com cada uma das instituições. Mas, logicamente, que a gente nunca vai trabalhar o lado preventivo, e aí por isso que a gente tem que entender o porquê que a lei trouxe esse pupurri de bases legais, né? Para nos permitir tratar o dado pessoal com o propósito de que a gente tem que equilibrar sempre, né, a questão da legitimidade de tratar o dado dentro de uma proporcionalidade, dentro de uma minimização dos princípios que estão no artigo 6º, que não seja discriminatório por uma finalidade específica e que esteja protegendo, mas que é lógico que se eu tivesse que ficar dependendo de consentimento, nós não iríamos realizar, porque alguém que está com a intenção do ilícito ou do fraudar ou do enganar, jamais teria dado consentimento desde o início, né? Então, assim, no final, é uma proteção também coletiva da legislação. A gente já viu isso em termos de direitos, né? Porque isso foi um debate tão longo na Europa, na época, quando se trouxe o GDPR, porque a gente sempre lembra que nós passamos agora o aniversário dos 20 anos do 11 de setembro, e todo mundo olha aquela cena de novo e fica todo mundo dizendo: se a gente protege demais a privacidade, a gente também corre riscos de segurança coletiva, de segurança pública, mas não podemos deixar de proteger a privacidade. Então, a legislação trouxe esses gatilhos, deu opções em bases legais para que você não possa estar o quê? Desguarnecido. Você não pode tratar um dado pessoal que você não conseguiu dar a adequação de base legal, e acho que muitos têm receio de já ter visto multas em outros países de tratar com um dado pessoal com a base legal errada, inadequada, inapropriada, e assim por diante. Mas se você tiver um bom embasamento, tiver a evidência colocada aqui pelo Luciano, não, eu me orientei aqui pela legislação anticorrupção, eu me orientei pela legislação da CVM, eu também botei cláusula no contrato, você está, mais que, digamos, embasado, né? Diferente daquele que não fez essa construção toda aqui de raciocínio e vai simplesmente e trata a base de dados. Por quê? Só para comentar, eu queria só fechar com isso, não quero interromper o Luciano. Mesmo que eu tenha uma base legal de exceção de consentimento, eu sempre tenho que cumprir com o dever de transparência. Então, eu deixar claro, dar ciência que os dados pessoais são tratados para estas finalidades, sempre tem que estar escrito em algum lugar. O que não pode é a surpresinha. Eu não sabia que eu teria dados pessoais tratados para atender finalidades relacionadas a cumprir obrigações legais, a anticorrupção, a cumprir com questões de background checking. Por isso que o que mais blinda e protege as empresas é regras claras, políticas escritas, cláusulas bem feitas em contratos. Aquilo já está previsto desde o momento do processo de seleção, é a gente atualizar as nossas publicações na política de RH. Então, no final, ela é uma lei, gente, que no artigo, se você for ler, o artigo do princípio da privacidade, lá no artigo 6º, da transparência, fala o quê? Comunicação clara. Aí depois você lê no artigo 8º, claro, ostensivo. Eles usam a palavra claro tantas vezes na legislação, e eu acho que é isso que a gente tem que observar muito, né? O claro e o ostensivo não é uma coisa que eu não expliquei direito e que está de um jeito que você nem percebeu que ia ser feito. Isso não tem nada a ver com consentimento, é princípio de ciência, de transparência. Devolvo você a palavra, Luciano. Não, obrigado, Patrícia. Excelentes perspectivas aí, acho que enriqueceu bem, inclusive robusteceu aí as considerações que eu tinha apresentado. Só para fechar esse time, fechar da minha parte, né? Fico aberto para perguntas, mas esse tema da investigação, como praxe, e aí falo da experiência que a gente tem bastante ampla com isso há de muitos e muitos anos, como praxe a gente evita ao máximo ter acesso a dados pessoais na investigação. No mais das vezes, não são necessários os acessos às informações pessoais
ou sensíveis de um colaborador, seja ele denunciante, denunciado ou testemunha. Claro, a gente vai ter acesso ao nome dele, sim, o nome, mas já é uma limitação, né? O nome, há quem entenda, embora, como disse a Patrícia, respeitando as diferentes opiniões, que o nome não seria aí um dado pessoal, né? Eu, particularmente, entendo que é uma forma de identificação, então é um dado pessoal. Mas a gente não precisa entrar em dados mais específicos como filiações partidárias, como ideologias religiosas, como endereços residenciais, telefones pessoais. No mais das vezes, a gente consegue conduzir uma investigação sem ter qualquer resvalo nesses tipos de informações. Claro que, por vezes, se a gente está falando de uma fraude em atestados médicos, aí a gente tem que envolver a área de medicina e segurança do trabalho, envolver o próprio médico do trabalho na investigação como investigador ad hoc, né, nomeado especificamente para aquele caso e somente para aquele assunto que ele tem que se manifestar, e, claro, sempre respeitando e mantendo lá o sigilo que já existia em relação a toda a documentação médica, mas só para verificar, realmente esse colaborador esteve afastado nesse período? Esteve afastado. A gente não vai entrar nos detalhes sem ordem judicial, nos detalhes de saúde, que são dados sensíveis. Aproveitando o gancho da sua fala, Luciano, em relação aos dados referentes à saúde do empregado, é muito comum a gente ver esse compartilhamento, às vezes, e pelo menos a gente que é da área trabalhista, né, eu atuei muito na área trabalhista, ver esse compartilhamento de informações, às vezes prontuário médico, a gente vê casos do advogado juntar o prontuário médico num processo trabalhista para demonstrar o que aconteceu, né, qual foi a doença, quais foram... E como é que fica isso hoje com a LGPD? Né? Vamos falar um pouco sobre isso, porque exige o sigilo médico, ele sempre existiu, na verdade isso nem poderia acontecer, e hoje a gente tem ainda, além disso, uma lei que protege essas informações que são sensíveis. Sem dúvida, Karen. Essa já é uma preocupação desde sempre, né? O judiciário era mais complacente, condescendente em relação a isso, no passado, e eu tenho aí 27 anos de atuação na área trabalhista, então já nos primórdios, praticamente, a gente pode dizer, não se tinha uma preocupação tão grande, realmente era quase que comum quando havia uma demanda discutindo saúde ou doença profissional, se juntasse prontuários, ASUS, etc. Com o tempo, houve um amadurecimento a respeito desses assuntos, o judiciário passou a ser mais criterioso, e, claro, os próprios advogados, tanto das empresas quanto dos trabalhadores, passaram a olhar isso com mais cuidado. Os próprios médicos passaram a ser mais rígidos em relação ao fornecimento de informações, até onde eu posso passar uma informação que é uma informação corporativa, como, por exemplo, eu falei, no período de tal a tal, sim, o colaborador esteve afastado por uma doença profissional. Ok, não tem nenhum dado... embora já falando que é doença profissional, já tem um dado aí que envolve aí a pessoa, né? Se é uma doença que não é profissional, é uma doença inerente àquela pessoa e já envolve também uma questão sensível. Então, no mais das vezes, o cuidado tem que ser muito intenso, tanto pela parte do médico, quanto pela parte dos advogados, quanto pela parte do juiz. Já de muito tempo, quando a gente tem a necessidade de juntar um prontuário médico, porque o tema discute isso, é uma boa praxe requerer uma ordem judicial, requerer ao juiz, antes de apresentar a contestação, que tenha uma determinação judicial permitindo ou impondo, na verdade, a juntada daqueles documentos. E, se possível, a recomendação que eu coloco é que se peça a concordância do reclamante previamente para que aquela juntada seja feita. Vários juízes, independente das empresas fazerem esse requerimento, eles de ofício pedem para os reclamantes se manifestarem, autorizando ou não a juntada. E, é claro, o reclamante não autorizou a juntada, a gente passa aí para uma presunção de que alguma coisa ele quer esconder, né? A prova fica prejudicada pela impossibilidade de produção decorrente de ato do próprio autor. Mas, como padrão, eles sempre autorizam, e aí o judiciário nos autoriza, e aí a gente pode fazer a juntada do prontuário. Idealmente, fizemos juntada de prontuário, esse processo passa a ser um processo que deve tramitar em segredo de justiça. Dependendo do que a gente está anexando aos autos, inclusive pode-se pedir para que os documentos
hoje o processo é todo digital, mas que os documentos sejam armazenados em apartado, que eles não fiquem junto com os demais documentos digitais do processo. Isso pode ser armazenado em mídias digitais, ainda existe CD, DVD para gravar, pendrive, para que HD externo, né? E isso fica armazenado em secretaria, na Justiça do Trabalho, para que sequer fique tramitando online pela internet. Às vezes a gente pode estar falando de uma doença congênita que expõe a integridade, a intimidade das pessoas, né? Então, é muito importante considerar isso, inclusive, antes de fazer a juntada. E aí, só arrematando, para não me estender mais muito nesse tema, com a LGPD, a gente tem que tentar sempre fazer um esforço adicional de buscar entender qual a natureza desse dado. É um dado corporativo, é um dado pessoal, é um dado sensível. Dado corporativo eu posso juntar sem maiores preocupações. Trabalhou de tanto a tanto, teve afastado no período de tanto a tanto. Dados pessoais eu já tenho que tomar as devidas cautelas, e os sensíveis, então, nem se fala. Então, a LGPD trouxe, sim, uma preocupação a mais nessa esfera também. Luciano, estão perguntando se no PJE pode ter o sigilo. Pode, né? Como você acabou de falar, e ter o pendrive. E me fala, como você entende se a LGPD ajuda na hora da demissão? Você teve um caso de saúde ou você teve um caso de investigação, principalmente. Para você demitir por justa causa, você acha que o LGPD ela contribui com isso ou é indiferente nessa parte? Não acrescentou? Na Porque verdade, muitas empresas fazem a investigação e mandam por justa causa. Muitas empresas, mesmo tendo todos os documentos, preferem não mandar por justa causa. Mas você vê que a LGPD trouxe mudança nessa área ou não trouxe mudança significativa? Ela trouxe uma mudança, eu diria, não na tomada de decisão e no ato da demissão, mas, inclusive, no justificar, porque a demissão ela precisa ser justificada, precisa estar baseada em uma das alíneas do artigo 482 da CLT. Eu tenho que especificar qual a linha. Existem entendimentos diversos, né? Entendimento de que basta eu mencionar que está sendo demitido com base no artigo 482 da CLT é suficiente. Há outros que entendem que precisa especificar qual a linha que justifica aquela rescisão, particularmente eu me filio a essa corrente. E há outros que entendem que, além de mencionar o 482, a linha tem que mencionar o fato que deu origem àquela rescisão. E aí é onde a LGPD impacta. Porque se eu estiver falando que houve uma situação de assédio sexual, por exemplo, o termo de desligamento, embora seja um documento que só vai trafegar entre a empresa e o colaborador, porque na carteira de trabalho, no termo de rescisão, não aparece a informação específica, ainda assim é um documento que vai trazer uma informação que expõe, ainda que a empresa tenha entendido que houve um assédio sexual, ou que houve uma fraude, ou que houve um enriquecimento ilícito, ou um favorecimento indevido, que gera enriquecimento ilícito também, isso não é uma decisão transitada em julgado, é um entendimento corporativo. A nossa lei no Brasil permite que o empregador tome essa decisão, tenha essa avaliação, e a partir daí tome os atos que entender devidos. Então, na hora de justificar o porquê da justa causa, é bem importante garantir que a gente não está ofendendo nem as diretrizes básicas de intimidade e privacidade previstas em Constituição e nem a LGPD. Mas, do ponto de vista de servir a LGPD como um fator adicional, eu diria que não, é só uma preocupação adicional mesmo, Fernanda. Tendo uma colocação aqui, a gente até falou sobre isso numa conversa que nós tivemos. Expõe um pouquinho para a gente, Luciano, várias pessoas perguntam muito sobre a base legal para tratamento de dados de empregados, né? Essa é uma dúvida que é recorrente. A gente pensando no contrato, que não é, obviamente, existe a fase pré-contratual, a fase contratual e a pós-contratual. Como é que, em termos de proteção de dados, a gente tem que cuidar de cada fase dessa e proteger os dados, e qual que é a base legal para a gente poder tratar as informações em cada uma dessas fases? Perfeito. Olha, essa pergunta aí já nos garantiria mais umas 2 horas de conversa. Mas quando a gente fala eu gosto muito de trabalhar com essa visão de pré-contrato, contrato e pós-contrato, que são 3 fases razoavelmente distintas, né? Momentos que mudam 100% a relação existente entre a empresa e o trabalhador.
É importante olhar que na fase pré-contratual eu não tenho uma base legal que me justifique, por exemplo, o tratamento de dados que eu vou fazer. Eu tenho currículos, é um legítimo interesse? É um legítimo interesse. Claro que a partir do momento que o colaborador ou o trabalhador, né, me disponibiliza o currículo dele, idealmente eu já deveria colher ali e preferencialmente uma autorização para que eu pudesse tratar esses dados. Então, como a Patrícia falou, quanto mais bases, quanto mais opções eu tenho para fazer a justificativa do tratamento de dados, melhor é a minha segurança jurídica, a minha segurança operacional também. Esse tema de contratação, ele é isso aí, a Elizabeth falou, poderia ser consentimento, além do legítimo interesse, e eu tenho legítimo interesse, porque a CLT me fala que eu tenho que observar uma série de requisitos para contratar um empregado, para cada cargo eu preciso de habilitações específicas, então eu poderia justificar no legítimo interesse que eu preciso conhecer as informações básicas daquele colaborador para conseguir executar uma imposição, inclusive legal, né, que é fazer o contrato de trabalho, atender as obrigações fiscais aí de INSS, próprias informações que vão para a RAIS, etc. Então, se eu colho as informações básicas de perfil, de histórico, de habilidades, para verificar se há uma adequação do perfil daquele trabalhador para aquela vaga, é também um legítimo interesse. Mas eu pediria complementarmente o consentimento. É uma prática que nós adotamos aqui na empresa, inclusive. Nós não recebemos mais currículos. Todas as vagas que a gente abre, nós disponibilizamos um formulário, uma base para a pessoa se cadastrar. Primeiramente, ela vai declarar que ela concorda expressamente com o fornecimento dos dados e o tratamento dos dados, o período que esses dados vão ser recebidos, tratados e armazenados, quando vai haver o descarte, qual a finalidade para isso. Isso tudo muito colocado, muito especificado de forma clara, usando o termo que a Patrícia mencionou bastante, clara e transparente para as pessoas entenderem do que se trata. Venceu o período, venceu o processo seletivo, claro que para uma empresa de grande porte isso ganha uma dificuldade um pouco maior, mas é uma boa prática, por exemplo, para você evitar currículos circulando dentro de empresa, né? Quando a gente fala em LGPD, a gente fala muito em adequações operacionais. Essa é uma adequação operacional. Claro que a gente tem adequações contratuais, documentais, tem adequações também tecnológicas, mas as operacionais são bastante relevantes. Então, no pré-contrato, eu falaria que a preocupação é maior essa. Receber hoje currículos com foto, com data de nascimento, endereço residencial. Então, assim, eu preciso saber o endereço da pessoa para contratá-la. Acho que saber a cidade, aí pode fazer sentido para eu poder definir até o custo daquela contratação. Agora, o endereço minucioso, informações se a pessoa é casada ou é solteira, se tem filhos, né? Currículos que chegavam ainda com fotos. Então, se você navega no escuro, permitindo que os currículos cheguem da forma que quiser, você está acessando informações das mais diversas e variadas. Se você restringe essas informações aos campos que você está pedindo, certamente você já vai fazer um filtro, um pré-filtro, para garantir que só as informações essenciais chegam para você conseguir executar, assim, a seleção e a contratação. Isso falando um pouco do contrato, mas diga lá, Karen. Vou te interromper um pouquinho nessa questão do currículo. Agora, como é que é aquela situação em que o próprio titular, né, a própria pessoa interessada na vaga, o que é impossível impedir, chega num empregador, num possível empregador, e ele entrega o seu currículo. É muito comum, principalmente em projetos de adequação, perceber situações em que, dependendo do formato do negócio, muitas vezes uma franquia, né, um sistema de franquia, ou varejo, a pessoa passa na frente lá do negócio, enfim, do estabelecimento e deixa o seu currículo. Quer dizer, aquilo ela já está consentindo, né? Eu acho que é importante. E ela está disponibilizando as informações que ela inseriu naquele documento. E às vezes uma ótima pergunta sua, Karen, às vezes a gente tem a opção de aceitar ou não. A pessoa chega e fala para mim, num pequeno comércio, como você falou, eu queria trazer um currículo para trabalhar aqui. Olha, nós não aceitamos currículo mais em papel. Se você quiser submeter a sua candidatura a uma vaga, está aqui um cartãozinho com um endereço eletrônico, você entra nesse endereço e faz. Mas pode chegar pelo correio,
né? Pode chegar por e-mail, as pessoas pesquisam na internet o e-mail corporativo e mandam, e aí você fala o quê? Chegou, não tenho mais o que fazer. Existem vários caminhos para se tratar disso. Eu gosto do caminho, novamente, operacional, mas que aí depende de sensibilização, treinamento, procedimento para se dar endereçamento a isso. Chegou o currículo via e-mail, todas as pessoas devem estar devidamente instruídas a informar imediatamente a remetente, avisando que aquele currículo foi descartado de acordo com a política de proteção de dados da empresa, que a empresa não faz armazenamento de currículos recebidos por e-mail, que caso a pessoa queira submeter a sua participação num processo seletivo, ela deve acessar o site tal, ou ainda que seja o currículo mesmo, não é que é proibido receber currículo, mas que seja enviado à caixa postal Y. Então, aquela pessoa responsável por aquela caixa postal, eu limito, né, as pessoas, eu defino quem são os permitidos, né, os autorizados a acessarem aquelas informações, e aí eu consigo ter todo o mapeamento, que é o mapeamento do fluxo de dados dentro da estrutura de governança de dados prevista pela própria LGPD. Então, isso vale, né, Luciano, que você está falando até para o físico que ela falou. Se é um mercado, se é um lugar maior, você já instruir as pessoas. Olha, recebeu qualquer documento, você vai entregar para a pessoa X. Não vai ficar passando de mão em mão. Se eles souberem a importância do que eles estão fazendo, você já minimiza toda essa preocupação. Mas aí cabe o que você falou, cabe o compliance e a LGPD bem estruturados para as pessoas saberem como, mas funciona, né? Funciona. A gente, o que eu falo assim, a gente tem requisitos normativos internos e externos, requisitos operacionais, requisitos de tecnologia. Se eu consigo blindar as 3 vertentes, automaticamente o meu nível de proteção é muito mais alto. Se eu falar, absolutamente proibido receber currículos físicos na empresa, se chegar pelo correio, tem que, sem abrir, ou ainda que se abra para verificar do que se trata, sem analisar, imediatamente entregar na mão de A, e esse A vai informar aquele destinatário, aquele remetente, que o currículo foi descartado, que a empresa não recebe nesse formato. Então, assim, é uma norma, é um procedimento de TI, que se os currículos, inclusive, têm uma leitura, por exemplo, uma pré-leitura de e-mails que falem de currículos, isso gera um alerta de proteção de dados, tanto para o receptor quanto para a área de tecnologia, e a parte de operacional. Está proibido receber currículos físicos na empresa. Claro que aí a gente está nivelando no ponto mais alto das 3 vertentes. Um pequeno comércio, um pequeno supermercado, até a indústria, né? As indústrias recebem muitos currículos, elas têm, às vezes, até uma caixinha já na porta para receber currículos. Pode, não pode mais usar? Pode, né? Quem vai acessar esses currículos? Qual a forma de contato com as pessoas que entregaram os currículos? Há uma pré-informação de que aqueles currículos vão ser usados por um tempo X? Hoje se precisa definir qual o tempo de uso da informação, né? Então, isso tudo, idealmente, já tem que ser informado para as pessoas quando elas dão os currículos. Agora, chegou pelo correio, eu tenho obrigação de descartar? Vai de acordo com a sua política interna. Particularmente, eu diria que é uma preocupação. Eu criaria uma política e definiria um procedimento bem restrito em relação a isso. Não sei se tem alguma pergunta complementar do pessoal, Karen, ou a gente fala do contrato agora um pouco. Acho que podemos entrar no contrato. Tem umas outras... Karen, só uma antes, desculpa. Eles estão questionando aqui a contratação do menor aprendiz. Se agora mudou, se precisa de consentimento maior dos pais, como que funciona depois da LGPD. A contratação do jovem aprendiz, porque hoje a gente pode contratar nessa categoria pessoas até acima de 18 anos, né? Desde que elas atendam os demais requisitos da norma. Para os menores de 18 anos, sim. Tá? Então, eu tenho jovem aprendiz de 18, 19, e aí eu não tenho necessidade de contratar. Se for menor de 18 anos, sim. Consentimento dos pais. Tá? Pode dar continuidade, então, a entrar no contrato em si. Excelente. Quando a gente fala do contrato, e efetivamente começa o contrato de trabalho como padrão, seria pelo contrato, mas na prática, normalmente é por uma carta-oferta, né? Essa carta-oferta ela é unilateral. Em geral, ali a gente já tem algum dado do colaborador,
provavelmente o nome completo e o e-mail, eu não preciso de muita informação nesse primeiro momento, além disso. Então, já se estabelece um vínculo a partir desse fornecimento da carta-oferta, que é um vínculo unidirecional no primeiro momento, mas que vincula a empresa às obrigações decorrentes daquela carta. Claro que se você usar essa carta já colocando informações pessoais, vai mostrar que você fez alguma due diligence, um background check mais apurado, né? Porque normalmente no currículo não vai trazer informações pessoais ou sensíveis. Então, a carta ela é relativamente simples, mas é o primeiro passo da formação do contrato de trabalho. Tá? Iniciou com o envio da carta-oferta, iniciou-se a obrigação do empregador de fazer aquela contratação. Mas o contrato se operacionaliza quando o trabalhador disponibiliza as informações, os documentos necessários. A empresa hoje faz os registros eletrônicos dessa documentação e automaticamente é feito o registro do contrato de trabalho. Isso hoje é eletrônico. A gente tem, claro, a possibilidade de estabelecer um contrato, e eu absolutamente recomendo que se tenha o contrato de trabalho sempre para se definir as diretrizes daquela relação jurídica. Não dá para basear simplesmente na lei, né? A lei ela é muito genérica. Eu posso ter um formulário definindo jornada de trabalho, um formulário definindo compensação de jornada, um formulário definindo uma série de coisas, mas o ideal é o contrato trazendo ali todas as obrigações e direitos, pelo menos os mais fundamentais daquela relação, inclusive fortalecendo a obrigação de colaboração com investigações, a obrigação de indenização em caso de prejuízo causado ao empregador e assim por diante. Com o contrato em vigência, o fluxo de dados pessoais e sensíveis é absolutamente intenso. Há quem fale, não, mas eu só tenho dados dos meus trabalhadores, então eu não tenho preocupação nenhuma. Fala assim, meu Deus, a sua preocupação tem que ser absolutamente enorme, porque você tem dados sensíveis no pré-contrato, quando você já faz o exame admissional, que ele ainda é um requisito para a contratação. Esse é um outro ponto importante que tem que mencionar, né? Eu mandei a offer, inclusive eu recomendo para os meus clientes, na offer já coloque que aquela offer é válida se o colaborador for aprovado no processo de avaliação médica pré-contratual, né, que é o exame admissional. Porque se a pessoa recebeu a offer e não passou no exame admissional, ela não pode ser contratada, ela não tem capacidade física, mental, intelectual, ou seja lá qual for a incapacidade dela, para executar aquela atividade. Não é que ela é incapaz de trabalhar, mas para aquela atividade, às vezes ela vai ser um operador de equipamento pesado, e a pessoa toma remédios ali mais pesados, né? Não é compatível a pessoa que tem esse tipo de medicamento com o uso de equipamentos pesados. E aí, no exame admissional, a pessoa já é barrada. Então, que na carta-oferta tenha essa observação e que o empregador entenda que, a partir do exame admissional, essa informação passa a ser de propriedade do empregador, embora essas informações fiquem dentro da área de medicina e segurança do trabalho, mas é uma área que faz parte da empresa. Ela está protegida lá dentro, inclusive por sigilo médico, por normas da área de saúde, mas está dentro dos controles, dos limites da empresa. Se o empregador, de um dia para o outro, quiser abrir a sala do ambulatório e pegar os documentos, ele tem esse acesso, né? No fim do dia, a responsabilidade é do empregador. A partir daí, é só dado pessoal e dado sensível que vai se trafegar. Cada afastamento médico, cada aumento salarial, definição salarial, depois os aumentos salariais, todas as advertências que acontecerem são informações que trazem impacto para a pessoa, para a dignidade da pessoa. Então, todas essas informações ao longo do contrato de trabalho são dados que podem ser classificados, dependendo da natureza, como pessoais ou como sensíveis. A pessoa que passa por um processo de investigação, uma alegação de discriminação por gênero, por opção sexual, por raça, todos esses fatores trazem aspectos sensíveis. Então, dentro do contrato de trabalho, o viés que eu quero dar é muito cuidado, porque o fluxo de dados pessoais e sensíveis é do dia 1 até o dia final, do final da vida da pessoa, mas do final da vida corporativa da pessoa, porque quando a pessoa é desligada, ela ainda passa pelo exame demissional,
onde também se colhem dados pessoais e sensíveis, e a partir do exame demissional é que a rescisão efetivamente se perpetua. Há quem entenda que quando o empregador comunica a rescisão do contrato de trabalho, a rescisão já está efetivada, mas sem passar pelo exame demissional, que evidencia a capacidade daquele trabalhador ou a possibilidade daquele trabalhador ser desligado, a rescisão não é efetiva. O empregador desliga, chega no exame demissional, o médico fala, não, ele está com uma incapacidade do trabalho, ou ele teve um afastamento por mais de 15 dias decorrente de doença do trabalho, ele tem estabilidade. Então, esses pontos todos podem impedir o rompimento do contrato de trabalho, mas estamos aí produzindo dados pessoais e sensíveis novamente. E após a rescisão do contrato de trabalho, já migrando, se me permite, Karen, e aí depois a gente pode abrir até para ver se tem perguntas, após a rescisão do contrato de trabalho, nascem outras obrigações. Começa uma nova relação, uma relação pós-contrato de trabalho, na qual a gente vai ver muita novidade aí. Os empregados, já temos casos de empregados que estão pedindo que os dados deles sejam deletados dos prontuários do empregador, e aí a gente sabe que não pode ser feito, porque tem uma imposição, uma determinação legal de que se guardem esses dados, né, de acordo com o tipo de dado por um período diferente de tempo, inclusive. Os dados de saúde, há entendimento jurisprudencial de que a doença profissional se conta a prescrição a partir do momento em que a doença se manifesta. Esse é um entendimento bastante preocupante do ponto de vista de segurança jurídica, né? Imagina que uma pessoa saiu da empresa 10 anos depois e ela desenvolve um câncer e ela vai alegar que esse câncer foi em decorrência de radiação a que ela teve exposta na empresa 10 anos atrás. O empregador tem que guardar esses documentos, então, por ad eterno, e aí vamos entender se a jurisprudência está apontando nesse sentido. Esse entendimento é majoritário, é minoritário? Bom, é um entendimento que existe, né? A gente já viu decisões nesse sentido impondo que, contando a prescrição a partir do momento da ciência da doença profissional notificada ou validada por um médico. Outra coisa importante, o empregado pode ter acesso aos seus dados. Eu quero sair da empresa, mas eu quero toda a minha informação médica para eu levar. Eu passei por exames periódicos, no exame periódico foi verificada uma disacusia auditiva, um LER, um DORT, ou qualquer outra informação da saúde do trabalhador, que ele quer ter esse histórico com ele para ele fazer um acompanhamento médico para a vida pessoal dele. Enquanto ele estava na empresa, a própria empresa acompanha o prontuário, vê a evolução médica dele, mas a partir do momento que ele sai da empresa, isso ele pode pedir acesso a essas informações, e é o que a gente vê na previsão da lei, de você disponibilizar essas informações ou portar essas informações. Claro que neste aspecto não é ideal portar se ele pedir para um novo empregador, não, né? Eu posso até fornecer essas informações, mas para o titular do direito. Aí o titular do direito, se quiser passar essa informação para um outro médico, para um outro profissional, aí a responsabilidade é dele. Esse é um dos aspectos, né? E outro aspecto que eu queria destacar, tem muitos, mas só para destacar um final, cuidado com as cartas de referência, cuidado com os endorsements lá, as validações que se fazem em redes sociais, né? O pessoal sai da empresa, vai lá e pede para os colegas colocarem lá comentários. Aí, nesses comentários, alguém de forma menos avisada pode fazer comentários que envolvam aspectos pessoais, aspectos sensíveis, aspectos da vida e da intimidade daquele colaborador. Então, como empresa, a recomendação que deve ser dada a todos, e aí entra no processo macro de conscientização sobre integridade em relação à proteção de dados, não se fornece nenhuma informação do empregado após o contrato de trabalho, salvo se for por origem do RH. Então, o único que pode fazer, até o endorsement em rede social, até uma carta de referência, até atender uma ligação de um novo empregador, só centraliza em uma pessoa, só centraliza em um departamento, e a partir dali você reduz o risco. Mas é uma preocupação bastante grande. Parece que estão chegando perguntas aí, né, Karen? Tem aqui na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação aqui que o Alberto ele fala que as pessoas estão confundindo muito a forma de processamento dos dados e ele diz o seguinte, que não estão levando a sério a proteção e se preocupando somente com o sigilo dos dados da empresa.
que eu queria colocar aqui? Como você estava falando que durante o contrato, né, durante o processo do contrato de trabalho, o empregado ele gera muita informação. Inclusive informação sobre a sua capacidade laborativa, né, a sua performance, isso tudo é dado. Tem um outro aqui que fala assim, mas o salário também é dado pessoal? Tudo que a pessoa gera de informação é dado pessoal, é tudo aquilo que pode perfilar, vamos dizer, identificar aquela pessoa com um determinado viés. E aí, Karen, ele questiona se é um dado pessoal sensível ou não. Não é. O salário. Eu até posso responder essa pergunta. Os dados pessoais sensíveis são aqueles que estão elencados na lei. Eu não abriria para outras. Hoje a gente não tem uma orientação de que aquilo ali é um rol exemplificativo. Não. Ele, por enquanto, eu acho que ele é visto como um rol taxativo e são aquelas situações que se a gente ficar elucubrando, né, aí a gente pode se perder. Ainda mais uma lei que acabou de entrar em vigor e que a gente não tem ainda uma habilidade para lidar com ela, né? A gente não tem ainda cultura de proteção de dados no nosso país. Mas voltando para essa questão do contrato, quer dizer, o empregado ele gera informação o tempo inteiro. E aí você estava falando, mas a indicação, né? Quer dizer, o empregador dar uma indicação ou sobre um determinado empregado, falar sobre ele, quer dizer, isso tudo também precisa estar no contrato de trabalho, né? Porque não é só aquela informação que o empregado chega e entrega para poder fazer o registro, para poder fazer... As informações que vão ser coletadas, elas são de diversas naturezas. E o empregado ele precisa também saber, na contratação, que essas informações vão ser utilizadas. Aí eu queria que você falasse um pouco dessa questão de utilizar informações dos próprios empregados, por exemplo, de uma avaliação de desempenho, para poder conceder uma promoção, enfim, ele vai poder ter acesso a isso, ele vai poder levar a isso, essa portabilidade também inclui essas informações? Perfeito. Deixa eu só responder o que um colega colocou uma informação, falou, o Luciano disse que o salário é dado pessoal e sensível. Eu acho que na hora de falar da fala rápida, eu acabei atropelando. Eu falei que existem uma produção de muitos dados pessoais e sensíveis durante o contrato de trabalho, como exemplo o salário, que seria um dado pessoal, como exemplo as questões de saúde, filiação partidária, embora o contrato de trabalho em geral não se pede isso, mas filiação sindical sim, dependendo de se a pessoa tem alguma impossibilidade de trabalhar em um determinado dia da semana, a gente não precisa especificar a religião dela, mas tem que especificar que por uma questão de crença religiosa, a pessoa não pode trabalhar no dia tal. Tem que ter essa observação ali dentro do prontuário, e isso é dado sensível. Então, se produz uma quantidade grande de dados pessoais e também dados sensíveis, tá? Indo para a pergunta que a Karen fez. Avaliação de desempenho. Isso envolve dados pessoais, isso envolve dados sensíveis. A partir do momento que, eu gostei muito da sua resposta às perguntas que foram colocadas agora há pouco, Karen, que eu consigo individualizar aquele colaborador, individualizar aquele titular de direitos com algumas características que personalizem aquele conjunto de informações para me trafegar aquelas conjunto de informações a uma pessoa, isso pode ser considerado dado pessoal. Então, se eu falo que a pessoa tem um desempenho excepcional na área tal, que ela atendeu o cliente tal, que ela conseguiu o resultado tal, que ela conseguiu um novo contrato, um novo negócio, eu vou definir quem na empresa conseguiu esses detalhes todos que eu falei. Foi só a Karen. Então, automaticamente, eu tenho ali um conjunto de dados que me permitem identificar que a Karen teve aquele desempenho. Mas se eu estou falando que a Karen foi tão bem quanto você falou, Luciano, qual a preocupação disso? No caso da Karen, ela foi muito bem. E se for um outro colaborador que tenha ido mal ao longo do ano? E acontece. Perdeu um contrato, atrasou nas entregas, teve uma discussão com os clientes, teve uma briga interna com colegas. Todo esse conjunto também me permite identificar uma outra pessoa que tem ali uma série de características negativas. Essas informações têm que ser tratadas como dados pessoais. Elas podem expor a pessoa e expor, inclusive, a questão da dignidade da pessoa.
só olhando o lado positivo e trazendo aqui uma parte para vocês verem, processo que eu já lidei, onde a pessoa que era reconhecida como funcionário do mês, que é uma dádiva, né? um prêmio, mas a pessoa reiteradamente era reconhecida como funcionário do mês. O que aconteceu com ela perante os colegas? Os colegas passaram a assediá-la, né, falando a preferida do chefe, queridinho do chefe, está saindo com o chefe, não é fácil ser preferidinho do chefe todo. Começou a criar ali um ambiente negativo. Quando a pessoa saiu do trabalho, ela entrou com uma ação, alegando que a empresa causou um dano moral a ela, porque aquela exposição excessiva, ainda que aparentemente positiva, trazia um viés negativo. Então eu não posso mais ter funcionário do mês, eu não posso mais ter avaliações positivas? Posso. Mas eu tenho que modular isso muito bem, tenho que explicar para os colaboradores qual o critério, voltando na transparência, qual o critério para definir o colaborador do mês. E quando você fala aí de algumas empresas menos formais, isso é muito subjetivo. Quem teve o melhor desempenho não é quem vendeu mais, porque daí é o objetivo. Mas se ficar na subjetividade, isso gera uma série de exposições. Então, Karim, as pessoas podem pedir essas informações. Se são informações pessoais, a princípio elas podem pedir, né? São informações do empregador? São, mas que dizem respeito àquela pessoa. Elas podem levar, elas podem usar, elas podem disponibilizar para o novo empregador? Particularmente, elas podem. Agora, do ponto de vista prático, eu não vejo interesse em ninguém disponibilizar isso para um novo empregador. Pode ser visto positivamente, mas assim, até os novos empregadores falam, não preciso saber das suas avaliações de desempenho, né? Mas isso são, sim, a gente pode nessas avaliações ter dados pessoais e até eventualmente sensíveis. Se eu estiver falando de incapacidade, de doença, se eu estiver falando de afastamento por uma atuação sindical, por exemplo, eu posso estar falando de dados sensíveis também. Acredito que as referências... desculpa, Diana, sua vez. Aproveitando essa questão que nós estamos falando pré-contratual, como você vê a interferência da LGPD nos processos de due diligence, de background check, de novas contratações, né? Seja de um trabalhador autônomo, de um empregado? É claro que sempre teve um cuidado, né, com a privacidade desses dados, com a proteção desses dados, mas com a LGPD, que tipo de impacto isso trouxe adicional? Trouxe impacto substancial, viu, Diana? Porque as fontes de informações para background check e para due diligence tiveram um impacto. Elas foram reduzidas. Algumas fontes que eram fontes de origem desconhecida, que é aquela história de comprar lista de bancos, comprar lista de créditos, lista de negativações, algumas dessas fontes foram fechadas. E as empresas que prestam esse serviço de inteligência eletrônica para disponibilizar esses dados e também as que fazem o serviço, a due diligence em si, porque uma coisa é a ferramenta, outra coisa é quem operacionaliza o uso da ferramenta e, em cima daqueles dados extraídos, produz um relatório de background check ou de due diligence. Então, nós, como operadores dessas ferramentas, e também as empresas que disponibilizam as ferramentas, tivemos que nos adaptar. Questionar quais eram as bases que estavam sendo utilizadas, entender se eram bases públicas, porque a gente ainda tem uma série de bases públicas, entender se são dados que estão disponíveis na internet, porque eu, como pessoa física, posso disponibilizar uma série de dados em redes sociais, em sites, em páginas minhas ou de outros, né? Então, se essas informações vêm de fontes públicas, elas ainda podem ser acessadas, elas podem ser compiladas e podem ajudar na definição do perfil daquele candidato, se aquele candidato é adequado, se não é adequado, e não só do candidato, como também, principalmente para executivos, né, e quem tem os cargos de tomada de decisão, essa due diligence, esse background check deve ser feito periodicamente, no mundo ideal, uma vez por ano, dos altos executivos e conselheiros, uma vez por ano. Isso pode ser feito? Para a contratação, eu diria que pode ser feito e que pode estar mais vinculado ao legítimo interesse, tá? Após a contratação, eu já pediria o consentimento do trabalhador no contrato de trabalho, que ele assina consentindo que anualmente seja feita uma due diligence ou um background check, né, que é para a pessoa física, a respeito da sua capacidade, do seu perfil. Porque eu posso ter lá um executivo que amanhã está sendo procurado pela Polícia Federal ou está sendo processado num processo delicado, num escândalo financeiro. Então, eu preciso ter acesso a essa informação num segundo momento.
A LGPD trouxe impactos, mas não fechou a possibilidade de se utilizar isso. Agora, o cuidado adicional é, na hora que você consulta as bases, consulta as ferramentas, que dados você vai extrair, não tire para o relatório dado desnecessário, mora no endereço tal. Eu preciso dessa informação, né? Então, cuidado para trazer informação que seja relevante para o perfilamento daquela pessoa, não que seja simplesmente informação adicional. Então, quem faz esse trabalho tem que tomar um cuidado também, e a empresa definir o que vai fazer com essa informação posteriormente. Nós produzimos um relatório desse, enviamos e avisamos os clientes. Nós vamos, em 30 dias, eliminar os dados capturados. Então, os clientes já sabem disso. Agora, fica na responsabilidade do cliente entender se ele quer manter aqueles dados armazenados, e aí, idealmente, ele pode manter, mas tem que especificar muito bem aí a forma e o período. Pode ser, inclusive, durante a vigência do contrato de trabalho, porque a gente já viu rescisões de contrato de trabalho por mentiras no currículo, mentiras no processo seletivo, e aí, assim, incompatibilidades decorrentes aí do processo de pré-contratação podem gerar efeitos lá na frente. Então, guardar esses dados para o empregador pode ser alguma coisa importante também. Como a doutora Patrícia mencionou, a necessidade do tratamento desse dado, né, adequação e a busca pela transparência também, né, depois com esses titulares de dados, de que esses dados foram tratados e como foram tratados. Excelente. Acho que a gente está entrando aqui já em 1h30 de evento. A gente poderia, talvez, agora começar a responder as perguntas, porque aí nessa última meia hora a gente faz esse pente fino aqui, porque tem várias perguntas, né? O pessoal fez aqui várias perguntas, e tem uma aqui da Elizabeth, que ela fala: existe uma forma de se fazer um projeto de adequação sem um sistema de monitoramento? Aqui ela já está falando de projeto mesmo, de programa de adequação. Elizabeth, por exemplo, eu uso como prática, em muitos clientes, eu uso as próprias planilhas de Excel, não necessariamente eu preciso de um monitoramento, de um mapeamento através de um software. É possível ser feito sem, e inclusive você está certa, que ela fala assim: questiono, pois as empresas pequenas alegam o custo para não contratar a adequação. Foge um pouquinho aqui do nosso tema, mas eu acho que vale a pena responder, porque a gente fala muito, né? A gente está falando de projeto de adequação, só que a gente tem uma parcela, assim, que eu acho que de 99% das empresas do Brasil que não chegam nesse nível, né? São empresas pequenas e que a gente hoje está discutindo aí se eles são agentes de tratamento que vão precisar passar por todos os processos, ter todos os registros. E a gente aqui, enfim, falando de um assunto muito importante, mas que em muitas situações eu acho que não atinge esse grupo menor e que acaba tendo um custo grande para poder se adequar à empresa, visto que o seu faturamento muitas vezes não comporta. Aí tem uma outra pergunta aqui: de que forma comprovar o descarte através de uma certidão que houve deleção? Descarte de documento, né? A gente fala que a LGPD, ela determina, em algum momento, a gente precisa descartar as informações. Como a gente estava falando, currículo, né? Como é que descarta isso? Se não vou receber, vou precisar jogar fora. Dentro de uma política adequada, né? De conformidade com a LGPD, Luciano, qual uma forma de a gente fazer esse descarte de forma segura? E, assim, precisa mostrar que foi feito o descarte? Como é que eu vou provar isso? Ou é necessário comprovar isso? Ou simplesmente constar na política e nas práticas já é o suficiente? Olha, acrescentando aí, Luciano, só para você falar, eu vejo que agora tem muitas empresas terceirizadas de descarte. Você acha que isso é importante ou que não é necessário? Eu avaliaria, Fernanda, que isso vai depender do volume que a gente está tratando, né? Se eu tiver realmente um volume considerável, for uma empresa de grande porte, me parece fazer sentido, sim, ter uma assessoria, uma empresa específica que faça esse descarte, que mais do que fazer o descarte, que me gere as evidências, né? A gente tem sistemas hoje que vinculam o armazenamento dos dados e fazem o log dos descartes. Então, a eliminação do dado fica registrada em sistema e eu posso comprovar isso documentalmente, por meio de prints dos logs,
caso me seja questionado. Claro que às vezes é mais difícil, a gente está falando de empresas de pequeno porte, que são muitas e são a maioria das empresas no Brasil, né? Que elas não têm essa condição de ter um software sofisticado, não vão ter condição de ter um prestador de serviço especializado. Então, o que nós temos recomendado é que eles façam o seu procedimento interno documentado para o descarte de informações e documentos. E este procedimento seja seguido à risca e, dentro do possível, que ele gere evidências. Por exemplo, quando você elimina um e-mail, uma coisa bem simples, informal, para uma empresa pequena. Eu elimino o e-mail, eu dou um deletar naquele e-mail. Assim que ele for eliminado da minha caixa, eu posso ir lá nos itens excluídos e tirar um print daquilo e salvar. Se é uma informação de baixa recorrência, é um trabalho, né? Mas se eu não tenho tanto volume, eu sou uma empresa pequena e não tenho condições de ter um software sofisticado, são soluções pequenas e simples que a gente tem que adotar. Serve também eu ter uma certificação por alguém interno da empresa atestando que na data X aquele e-mail foi eliminado? Não é uma prova absoluta, mas até um log também não é uma prova absoluta. Se você parar para pensar, eu posso questionar a legitimidade daquele software que gerou o log de descarte automático. Sempre eu tenho a possibilidade de descarte, mas a presunção sempre é de boa-fé. Se a empresa tem um procedimento documentado, ela seja grande ou seja pequena, criar um procedimento não é algo tão sofisticado e tão caro, e ela segue esse procedimento. Se ela for questionada, ela tem capacidade de trazer pessoas para depor e provar que ela sempre faz o descarte atendendo aquele procedimento, que ela tem o print daquele descarte e que ela tem, por exemplo, a certificação de uma pessoa informando que naquele dia foi feito o descarte no formato tal, de acordo com o procedimento X. É uma base suficiente para se comprovar perante a autoridade ou perante um litígio que a empresa fez o descarte atendendo os parâmetros da norma, né? Tem uma pergunta aqui, essa pergunta é muito capciosa e a gente até estava falando disso, Fernanda e Diana, no grupo essa semana. Como fica a questão da transferência de dados dos colaboradores ao sindicato? Olha só, sindicato, em tese, quem controla, o controlador dos dados é a empresa. O sindicato é um terceiro, certo? Ele está ali tentando capturar um dado que está sob sobre a responsabilidade do controlador, que é a empresa. Como é que tem que ser feito isso, né? A empresa pode simplesmente compartilhar essas informações com o sindicato? Ela precisa do consentimento? Ela precisa ter incluído isso no seu programa de gerenciamento e entender quais são os limites, né, do compartilhamento daqueles dados? O sindicato tem que buscar esse consentimento do próprio empregado? Isso para o sindicato é um legítimo interesse? Luciano, vamos falar um pouquinho disso. Perfeito, Karen. Vamos falar sobre isso, sim. Se você me permite, Karen, eu só gostaria de complementar aqui a resposta anterior. Acho que foi o Valdo. O Valdo trouxe uma ótima consideração. Sempre, mesmo que eu vá para aquele descarte definitivo dos e-mails, eu tenho como recuperar esses e-mails. E aí, eu me abraço aqui no comentário da Vilar, que fala, vai prevalecer a boa-fé. Eu deletar um e-mail, tirar um print que ele já foi para aquele lixo definitivo, que não é definitivo, mas aquela segunda caixa. Quando você dá um deletar, vai lá para o item descartado. Se você dá um shift deletar, ele vai para uma caixa que depois de alguns dias eles são eliminados. Os e-mails são eliminados automaticamente pelos sistemas. Mas neste meio tempo ele pode ser recuperado. Mas aí eu fazer a deleção e ao mesmo tempo retroagir com esse e-mail posteriormente é uma má-fé, né? E a má-fé, como regra, tem que ser comprovada. A boa-fé é objeto de presunção. E aí eu corroboro esta ação com os demais que eu falei. Eu tenho um procedimento, eu tenho o print, eu tenho qualquer pessoa que trabalha na empresa vai confirmar em depoimento que esse procedimento é adotado, que a empresa não recupera os e-mails deletados, então a gente consegue mostrar um pouco logo. Excluir da lixeira de forma definitiva é uma solução, e isso é possível ser feito, tá? Só que, assim, sem uma ferramenta específica, eu não consigo gerar a evidência disso. Então, eu sugeriria a vocês, principalmente falando de empresas de menor porte, as de maiores portes, sigo ali abraçando as referências da Fernanda
busque uma empresa parceira que vai ajudar nisso, busquem softwares específicos. As pequenas criem o procedimento, adotem o procedimento, sigam o procedimento, gerem alguma evidência, e é a base da boa-fé, né? A partir dali a gente já fica numa situação de ir ao extremo, e não me parece que para esse tipo de situação a gente precisa ir ao extremo. Indo para a pergunta da Karen, sindicato. Sindicato é um agente que tem uma relação direta com o empregador e com o empregado, é um terceiro, mas que está envolvido nessa relação por obrigação legal, por imposição legal. Os sindicatos existem por outorga legal de poder, né, para que eles funcionem, que sejam criados e exerçam seu papel. Agora, o fornecimento de informações do colaborador para o sindicato sempre vai decorrer de duas opções, ou imposição legal ou de norma coletiva. A empresa voluntariamente, aliás, as empresas normalmente, mesmo quando tem norma coletiva, elas não mandam para o sindicato as informações, e os sindicatos, no mais das vezes, acabam não arrumando briga com isso. Isso eu estou trazendo um pouco da minha experiência aí ao longo desses 27 anos que eu mencionei para vocês. Salvo exceções, né? Que daí o sindicato quer alguma informação para fazer alguma discussão de evolução salarial, de discriminação, alguma coisa nesse sentido. Mas se eu tenho uma norma que me impõe fornecer o dado ao sindicato, ou eu tenho um acordo coletivo, que também é uma norma, porque o acordo coletivo também está previsto em lei, então não é um acordo individual, que seria uma base contratual. O acordo individual entre o empregado e o empregador é uma base contratual. O acordo coletivo, ele tem uma base legal, ele vem pode até se classificar como um contrato, né? Ele é normalmente bilateral, sindicato e empresa, ou sindicato patronal e sindicato dos empregados, mas este acordo coletivo, ele está previsto em lei, então você pode justificar, inclusive, com uma base legal. O fornecimento, eu buscaria a fundamentação na base legal ou na base normativa do contrato de trabalho, do contrato coletivo decorrente de obrigação legal. Eu sempre costumo dizer que o consentimento, apesar da gente ter essa ideia de que a LGPD é baseada no consentimento, na verdade não, né? Consentimento deve ser a última, ou é esperado que seja uma última opção de base legal para a gente usar. E como você falou, a gente tem que ver todas as outras possibilidades, né? Vamos ver, existe uma obrigação legal, existe uma execução de contrato, um exercício regular de direito, enfim. E aí, só então a gente vê, bom, se não tem nenhuma dessas opções, o consentimento acaba sendo uma opção depois de descartadas as demais, né? Porque o consentimento, além de tudo, ele precisa ser gerido, né? Porque a partir do momento que aquele titular retira o consentimento, porque aí ele tem esse direito, obviamente, aí como é que você gere isso, né? Como é que você vai fazer a gestão desse consentimento? Aí vamos aqui para mais uma pergunta. Como fica... Karen, depois dá uma olhada na pergunta do Igor. Eu estou aqui na Clarissa. A Clarissa está perguntando assim, não estou achando a do Igor. Como é que fica a LGPD e a Lei de Acesso à Informação? Aqui a gente já vai entrar em dados órgão público, né? Como é que fica a LGPD e a Lei de Acesso à Informação, por exemplo, obriga a exposição do salário, o nome completo, quer dizer, a gente tem uma legislação aqui estabelecendo uma obrigação legal. Luciano, se você quiser comentar. Não, efetivamente, a própria LGPD, ela traz a hipótese de utilização dos dados pessoais ou até sensíveis com base em um dos itens listados na própria norma. E aí eu estou obedecendo uma legislação, então não tem muita preocupação em relação a isso, não. O que poderia se contestar é a legitimidade do teor da Lei de Acesso à Informação, né? Que ela poderia ou deveria ser reformada para uma adequação principiológica às bases da LGPD. Que visa proteger as informações sensíveis. Mas, quando a gente fala de Estado, e aí vamos socorrer aí aos principais entendimentos de que o Estado tem um poder-dever de transparência e que ele se sobrepõe ao direito individual. Nós delegamos, outorgamos parte da nossa liberdade individual ao Estado,
que cria normas e a gente segue essas normas. Se a gente quiser abolir o Estado, abolir as normas, nós temos autonomia. Vamos lá e elegemos aí um novo governante que não queira mais Constituição, que não queira um Congresso que seja fechado. Estou falando aqui umas coisas gritantes, mas só para deixar claro. Quando o Estado, que é o responsável pela ordem pública, define que é de interesse coletivo que essas informações da Lei de Acesso à Informação sejam disponibilizadas, ele está olhando o interesse macro da população, do país, do Estado, e em detrimento a eventuais direitos individuais, que poderiam estar protegidos mais ou menos pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas, de qualquer forma, a gente tem uma lei lá. Pensando nas duas, individualmente, eu diria, talvez fosse o caso da gente ter uma adequação na Lei de Acesso à Informação. Pensando do ponto de vista de Estado, transparência, função social da própria instituição, quem vai trabalhar no poder público já sabe que essa é a regra, que você vai ter as informações disponibilizadas. Ninguém é obrigado a ir e ninguém é obrigado a ficar. A pessoa tem a opção de não sair, eu não quero minhas informações divulgadas, eu não vou trabalhar no poder público. Vamos lembrar que a autodeterminação informativa não é não divulgar informação, mas é saber, ter o conhecimento de como essas informações serão tratadas e como elas vão, se vão atender às finalidades, né? O importante, como a doutora Patrícia falou, a transparência, eu acho que é aquele princípio que tem que estar na cabeça de todo mundo, né? Não só de quem é o idealizador do negócio, quem é o gestor, mas de todos, inclusive os funcionários, os empregados também. Se a gente tem aquela coisa, né? Aquilo que é informado não é caro, né? Então, vamos nos ater àquilo que foi informado, não pode sair fora. Tem uma pergunta aqui da Darcy Júnior, ela fala assim, gostaria de saber os comentários sobre a questão de empregadores que adicionam cláusulas contratuais indicando colaborador como operador. Só passando rápido aqui, Darcy, a ANPD já fez uma cartilha sobre isso, ela já definiu quem é controlador, operador, controladoria conjunta, e o empregado, ele não é, em hipótese alguma, controlador, ele é empregado, o controlador é o empregador. E aí tem uma outra pergunta aqui, essa é interessante. Quando a empresa compartilha os dados, é do Igor, acho que eu cheguei no Igor, é isso que você falou, né, Fernanda? Quando a empresa compartilha os dados dos colaboradores com um convênio médico para gerar um benefício atrelado ao contrato de trabalho, é necessário o consentimento do colaborador? Ou essa situação se enquadra nas bases legais, em uma das bases legais que representam um contrato de trabalho? Como é que é isso, Luciano? Perfeito, eu já vou responder essa. Se eu posso só fazer um comentário, eu vi que está um debate quente aqui no chat do pessoal falando sobre a deleção, a eliminação de dados, destruição de HD, né? E aí, Vilar, imagino que Vilar Vilar ou Vilar, né? Vilar é um nome que me deixa em dúvida. Mas a Vilar falou que realmente os dados, mesmo deletados, mesmo sobrescritos, muitas vezes conseguem ser recuperados. E é verdade. Agora, muitas vezes, o custo disso é que é questionável. Eu trabalhei 6 anos em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e eu tive uma situação onde um equipamento, não era o meu equipamento de trabalho, mas é um equipamento produzido pela própria empresa, que travou o HD. Eu vi com a empresa, eu vi fora, e assim, ninguém conseguiu fazer a recuperação daquele HD. Assim. Mas, como regra, a gente já teve lá na época na empresa até situações de recuperar HD que tinha recebido tiro de pessoas que estavam em guerra no Afeganistão, tomaram um tiro no notebook, atingiu o HD e ainda assim ele conseguiu ser recuperado, não a integralidade dos dados, né, mas uma boa parte. Mesmo o caminho ideal é o que foi mencionado ali, a destruição de forma definitiva para que não se tenha mais a possibilidade de recuperação. E a destruição definitiva é o desmonte, no mais das vezes, uma reciclagem adequada, né? Voltando agora para a pergunta que a Karen colocou. Luciano, só uma parte aí, a gente tem que entender também que tem os limites, porque senão você vai entrar nos hackers, você pode ter uma empresa perfeita e ela ser burlada. Então, as pessoas têm que entender que a gente tem que seguir as regras, seguir as normas e não partir para o ponto de fazer o impossível, né? Ainda mais hoje no mundo digital, o mundo como entrou lá a informação, ela pode estar em qualquer lugar.
Então, assim, a empresa ela tem que se valer de tudo que ela fez, de como ela usufruiu e de que ela fez da maneira correta. Agora, se outras má-fés apareceram, eu acho que daí já vai discutir se é responsabilidade da empresa, porque ela tem um limite de responsabilidade, né? Então, senão a gente vai entrar numa seara que vai muito além daí da responsabilidade da empresa e do direito do trabalho, eu acho. Dos meios razoáveis, né? A própria LGPD fala disso, exato. Meios razoáveis. Exato. O pessoal, inclusive, mencionou a nuvem, né? Muita gente hoje usa, sem propaganda aqui, mas falando de uma prática, usa o Office 365, que funciona na nuvem. E esses dados são armazenados em diversos lugares. A própria Microsoft tem um sistema não é nem de backup, são de imagens, né? As imagens, os dados ficam em mais de um lugar ao mesmo tempo e esses dados flutuam de um lugar para outro, eles podem ser transferidos, aquele armazenamento de um lugar para outro. Então, dados existem em vários lugares, né? Dá para recuperar lá na nuvem da Microsoft usando o acesso administrativo da própria Microsoft? Talvez dá, mas é assim, dentro do limite do razoável, como bem trouxe a Diana, e dentro do limite da boa-fé, como falou a Fernanda, né? Tá certo. Muito bom. Voltando aqui para o nosso tema, que é trabalho, vamos lá. Falando da questão dos benefícios, né? Como padrão, os benefícios eles são parte do contrato de trabalho. Olhando aí para a gênese da relação de trabalho, qualquer item que se agregue à relação de trabalho, seja de modo formal ou informal, adere ao contrato de trabalho. Tanto que a gente tem previsão específica na lei falando que alterações, né, prejudiciais ao contrato de trabalho são inválidas. Aí a questão de consentimento do empregado, dependendo da situação, especialmente quando tem alguma possível troca, mas, ou seja, qualquer situação que se estabeleça formalmente ou informalmente, adere ao contrato de trabalho. Como o benefício, seja de plano de saúde ou sejam outros benefícios, exigem para a sua existência o compartilhamento de informações com a operadora de saúde, com a operadora de vales de alimentação, refeição, etc., dá para sustentar, sim, a própria base legal para isso. Particularmente, eu já coloco também nos contratos de trabalho que, naquele momento, o empregado declara ciência e concordância expressa no fornecimento dos dados pessoais e sensíveis necessários ao estabelecimento de todos os benefícios e acessórios decorrentes do contrato de trabalho, seja em relação à própria empresa ou em relação a terceiros que venham a prestar serviços que complementem ali o conjunto de vantagens e benefícios daquela empresa. Então, além de você ter uma obrigação implícita, porque eu garanti para você plano de saúde, para operacionalizar essa obrigação que eu assumi ao garantir o plano de saúde, seja na offer letter ou seja no contrato de trabalho, sempre vai ter a especificação dos benefícios que são concedidos pela empresa. Eu ainda coloco nos contratos também aí essa autorização expressa, como a gente falou lá no começo do nosso encontro, né? Melhor ter mais de uma base me permitindo justificar em uma ou em outra do que ficar limitado a ter uma só. Tem uma pergunta aqui: quando o programa de atestado médico período exige os dados dos funcionários da empresa é permitido? Acho que eu não entendi aqui essa pergunta, vou pular. Tem uma pergunta que eu acho interessante a gente fazer, que essa eu coloco: como é que, nos processos imagina que ocorreu um incidente de privacidade, de certa forma pode existir a participação de empregado, como é que fica a responsabilidade, isso diante da LGPD, do empregado que por um descuido ou que de repente até por dolo, por intenção, descumpriu regras da empresa em relação aos dados pessoais, quando ele descumpre regras sobre o tratamento de dados, regras de segurança da informação que ele sabe que ele deveria ter cumprido, quer dizer, quando ele erra, e porque eu falei de erro humano no início, qual que é a responsabilidade do empregado? Ele é responsável por aquele incidente? Ele não é responsável? Ele pode ser responsabilizado? A gente sabe, claro, que
a responsabilidade é do controlador, independente do que aconteça, ele responde perante terceiros, mas perante o controlador, ele pode responder? Pode sim, Karen. Um ato inadvertido, seja doloso ou culposo, né, com intenção ou sem intenção, seja por negligência, imprudência ou imperícia, leva o agente a responder perante o empregador. Já tem entendimento pacífico na Justiça do Trabalho que os atos cometidos pelos prepostos e também na Justiça Civil, né, vinculam os seus outorgantes, os seus empregadores. Então, o empregador tem a obrigação de instruir, que é prevenir, né, monitorar e de sancionar. A sanção pode ser, claro, uma sanção mais leve, uma advertência, dependendo do que se trata, porque foi um mau procedimento, mas não teve um vazamento dos dados, ou se teve uma situação mais grave, como você falou, um incidente já de segurança, aí pode levar, inclusive, a uma rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Como qualquer outra das tipificações lá do artigo 482, se a falta daqueles itens lá previstos foi leve, ela pode permitir uma sanção mais leve, como uma advertência ou uma suspensão. Agora, se foi um ato de qualquer daqueles, mas com uma dimensão, com impacto grave, como, por exemplo, uma discussão verbal com um colega de trabalho. Não teve uma discussão, não teve ofensas mais pesadas, é uma advertência leve. Teve uma discussão com uso de palavrões, uma advertência é uma suspensão. Não, teve uma discussão com uso de palavrões, ofensas pessoais, envolvimento em nome de pessoas da família, ofensa a outras colegas, é gravíssimo, chegou a vias de fato, aí vai para a rescisão por justa causa. Da mesma forma, no caso dos incidentes, de acordo com a dimensão, com a criticidade do ato praticado, ou do fato ocorrido, porque às vezes o fato foi ocorrido independente de um ato, mas de uma negligência. Aí a sanção pode ser, inclusive, a justa causa e ainda, por isso que eu falo da previsão no contrato de trabalho, o direito de regresso. Claro que, no mais das vezes, quando a gente fala de uma sanção que possa ser imposta pelas autoridades, dificilmente você vai conseguir, junto ao empregado, o direito de regresso para ressarcir aí uma multa, porque os valores são bastante substanciais. Mas, eventualmente, uma indenização que terceiros peçam em desfavor da empresa, eu posso somar esses valores e depois entrar com uma ação cobrando do colaborador aquele dano causado ao empregador. Muito bem. A gente tem mais uma aqui. Deixa eu ver de quem que é. Karen, tem uma pergunta aqui que está tem as perguntas do chat e tem as perguntas no Q&A também. Tem uma pergunta no Q&A bem bacana que fala do Eliseu. Posso ler ela aqui? Claro, claro. Ela fala assim: qual a opinião dos doutores na divulgação de imagem dos colaboradores em eventos internos nas redes sociais institucionais da empresa? Essa pergunta é parte do dia a dia, quase todas as empresas fazem isso, tiram fotos, usam as imagens. Particularmente, isso já desde sempre, tá, pessoal? Tem que colher a autorização expressa, formal, do trabalhador para usar essa imagem. E há entendimento de que, se você colhe aquela autorização, ela é válida enquanto vigente o contrato de trabalho. Eu já vi jurisprudência apontando que o trabalhador consentiu com o uso da imagem dele porque tinha um contrato de trabalho associado àquela autorização. Após ele ter encerrado o contrato de trabalho, aquela autorização automaticamente, pelo fim do vínculo empregatício, ela caiu por terra junto com o contrato de trabalho. Já vi entendimento nesse sentido. Particularmente, eu recomendo aos nossos clientes que peçam autorização especificando o tipo de uso, o período de armazenamento e colocando, inclusive, que o uso pode se perpetuar mesmo após o contrato de trabalho. Porque, ainda que depois tenha uma jurisprudência, um entendimento diferente, eu tenho, no mínimo, uma boa base para a discussão, porque eu estou falando de direito disponível, o direito de imagem é disponível, o trabalhador não está ali sendo coagido, ele cedeu porque, no mais das vezes, ele quis, a não ser que eu tenha uma prova da parte dele mostrando coerção, né? Mas eu diria que segue com a LGPD essa mesma diretriz. E agora a diferença é especificar o uso, especificar o tempo de uso, especificar a forma de descarte, para que já no consentimento isso tudo já fique previamente ajustado. Eu quero usar por 5 anos. Beleza, coloca que você vai usar por 5 anos, mas você está especificando e está assumindo, né? Cada vez que eu coloco um prazo mais elástico
para manter algum dado, eu estou assumindo a responsabilidade de manter aquele dado seguro por mais tempo, né? Vamos lembrar até que porque, né, Lu? Desculpa, Karen, às vezes a pessoa faz uma empresa, faz uma revista, alguma coisa, o funcionário foi mandado embora, destrói todas as outras revistas, como é que você vai fazer isso? Então, ele não está mais na empresa, mas você tem que ter o direito de usar pelo menos aquilo que já foi construído com a autorização dele, né? Então, eu acho que é por isso que cabe isso que você falou, colocar por 5 anos, 4, você não sabe quanto tempo vai usar um projeto que já está pronto, né? E além do uso da imagem, outra coisa importante que eu diria para vocês, colherem também, compartilhar com os colegas experiências vividas aí, para algumas atividades nas quais o produto ele é emitido ou produzido e vendido com base na vinculação da responsabilidade técnica de um médico, de um farmacêutico. Esse produto vai para o mercado e vem lá. Produto produzido sob a responsabilidade técnica da Fernanda Dutra. A Fernanda saiu da empresa e fala assim, eu não quero mais meu nome vinculado nos produtos. E aí? Na verdade, o consentimento é para aquela situação, né? Para que seja, ela precisa saber disso. Agora, a partir do momento que ela tira o consentimento, outros eventos com a imagem não poderão mais ser veiculados, né? Mas aquele aconteceu. Aquele essa aconteceu. Informação, exato. A gente está indo para o finalzinho agora, mas acho que dá para responder umas 2 perguntas. Aqui tem uma pergunta também sobre o plano de saúde, que eu acho que isso aqui é importante falar, porque isso é uma dúvida que muita gente tem. Sobre o consentimento, acham necessário coletar termo de consentimento dos dependentes menores de 18 anos, dos empregados, para inclusão em plano de saúde? A gente falou do empregado, né? Agora, e os dependentes, e os menores ainda, né? Dos dependentes. E, nesse caso, precisaria do consentimento, porque eles não têm uma relação contratual? Na verdade, quem tem autonomia para estabelecer obrigações e contrair obrigações ou direitos em nome dos menores de 18 anos são os pais. Eles têm outorga legal do pátrio poder ali para exercício de todas as atribuições. A partir do momento que o empregado, que é titular do direito e também é o responsável pela tutela do direito dos menores, adere a um pacote no plano de saúde, ele automaticamente está concedendo a autorização para o uso pela empresa. Vamos deixar claro que eu estabelecer um contrato de trabalho, por muitas vezes eu já tive, inclusive, essa discussão no mundo corporativo, que eu não queria o plano de saúde e a empresa falou, não tem opção. Você entrou, você vai ter plano de saúde. Aí eu falei, então tá bom, só que eu não vou querer meus dependentes no plano de saúde. E aí você tem essa autonomia. Então, isso é uma faculdade, é uma opção. A partir do momento que eu optei por colocar os dependentes, eu concedi a outorga da autorização para o uso daquelas informações para um fim legítimo e vinculado a um contrato de trabalho que prevê a concessão do benefício. Muito bom. Tem mais uma última pergunta e acho que a gente encerra. Acho que tem um pouco de confusão aqui. No caso de impressão de olerites, como prevenir a exposição de dados sensíveis em setores internos e quando realizada fora da empresa? Acho que aqui tem a confusão de que salário é um dado pessoal sensível, a gente já disse que não, né? Mas como amarrar com o prestador de serviço essa segurança, né? Termos de confidencialidade? Bom, acho que a gente já respondeu isso de uma outra forma, né? Não é um dado pessoal sensível e são os procedimentos, né? A gente está entrando num momento de tudo que foi dito aqui, procedimento, conscientização, a gente vai passar a viver no mundo da conscientização. Aquele que conseguiu conscientizar, conseguiu estabelecer procedimentos, políticas internas e conseguiu que isso fosse assimilado pelos colaboradores, pelos empregados, que é um termo que eu gosto de usar porque ele é técnico, né? Já é assim, conseguir demonstrar isso já é uma boa parte, já está cumprindo a LGPD, está cumprindo, pelo menos tentando cumprir proteção de dados. E, Luciano, vamos aqui finalizar. Se você quiser deixar suas últimas palavras aqui para o pessoal que está nos ouvindo, foi um evento muito bacana, tem muito elogio aqui aquilo que foi exposto, o pessoal está bem contente aqui pelo jeito, e eu também quero agradecer, a sua exposição foi excelente, mas se você quiser deixar aqui umas últimas palavras.
Eu quero agradecer a todos os participantes, riquíssimo, eu estou muito orgulhoso de ter participado, muito feliz. Para mim foi enriquecedor muito enriquecedor esse bate-papo, ouvi, aprendi muito com vocês, várias questões trazidas pelos participantes também suscitam que nós reflitamos sobre os temas, então foi muito rico. Eu fico honrado e mais uma vez agradecido, eu diria a todos, como última palavra em relação a esse tema redobrem a atenção, principalmente quando a gente fala de dados de empregados. Isso não tem sido um ponto de atenção por parte da maioria dos empregadores, principalmente empregadores de médio e pequeno porte. Então, nós, como advogados, temos aí um papel muito forte em reforçar para eles a dimensão disso. Nós tratamos isso, dados do pré-contrato, contrato, pós-contrato, é um universo de dados. E cabe a gente orientá-los e assessorá-los para que eles tomem as devidas providências para que não sofram posteriormente sanções ou demandas aí por parte dos próprios colaboradores, fora os outros riscos, né, de consumidores e etc. Muito obrigado e agradeço mais uma vez a todos pelo convite. Muito obrigada, Luciano. Diana, Fernanda, vocês podem colocar aqui as considerações. Eu quero agradecer, Karen, pelo convite. Dizer que estou muito feliz com a sua presidência e as produções que estão acontecendo na proteção de dados. Agradecer a Diana, que enriqueceu bastante a nossa discussão, até prévia, né, que o pessoal não participa, mas foi grande e muito boa para todos nós. E, Luciano, agradecer muito a sua presença, é sempre um prazer te ouvir falar, aprendo muito com você. E muito obrigada por aceitar nosso convite, e foi muito enriquecedor, e realmente todos aqui merecemos esse monte de parabéns e de dúvidas, e foi muito bacana. Obrigada a todos. Agradeço também a Karen, agradeço o grupo de trabalho, um excelente grupo, tem se engajado aí em produzir materiais excelentes na temática. Agradeço a participação também conjunta com a Fernanda, que também ajudou a contribuir muito, né, para enriquecer o debate. E é um prazer, Luciano, sempre te ouvir. Já veio aqui em Campinas, eu sou de Campinas, já veio aqui, já palestrou na OAB aqui de Campinas, foi um excelente evento também. Então, é sempre muito bom, um prazer, uma honra participar junto com vocês. Gente, muito bom. Agradecer, vocês, né, Karen, a nossa presidente por ter vindo, e a OAB pela oportunidade, ao doutor Caio, que tem feito um trabalho incrível, né? Pessoal que ajudou no suporte. Não, a gente tem vou agradecer, inclusive, a comissão, a nossa coordenadoria, né, que é de Direito do Trabalho, que, inclusive, está preparando uma cartilha que vai ser disponibilizada para quem vai ficar disponível isso assim que a gente terminar, vai estar disponível no site da OAB. A gente está trabalhando nisso. Enfim, agradeço à OAB pela oportunidade de estar aqui podendo falar, né, desse tema que é tão importante. Diana, Fernanda, muito obrigada. E Luciano, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi uma manhã, como estão todos aqui dizendo, excelente, muito enriquecedor, e que a gente tenha uma próxima oportunidade. Com certeza. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigada a todos os participantes, gente. Um bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau.